Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Você pode acessar digitando Paulo Roberto Maciel. Tem o blog, tem o YouTube, Instagram, Facebook. Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. repórterpaulomaciel.blogspot.com no blog. Temos também Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 29 de setembro de 2025, uma segunda-feira, dia dos santos Miguel, Gabriel e Rafael, arcanjos. Pois é, vamos lembrar dos arcanjos, dos santos, que tem uma grande importância na Igreja Católica Apostólica Romana. O ano litúrgico é o C, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Lucas. Estamos na 26ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui com minha camiseta. No rito temos a missa própria, com o Glória, o prefácio dos anjos e o ofício da festa. A primeira leitura é a leitura da profecia de Daniel, capítulo 7, versículos do 9 ao 10 e 13 ao 14. Vamos à leitura. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões, assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações, línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo que... Bem, eu gostaria, antes de passar o Salmo, de passar uma leitura alternativa, porque além do Daniel, tem outra leitura que pode ser lida. Então, como é optativa, talvez alguém opte por essa segunda leitura que eu vou passar agora, que será uma das primeiras leituras, né? Não é a segunda leitura. É optativa, pode ser essa ou a de Daniel. Leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 12, versículos do 7 ao 12a. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. Ouvia então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho.
pois não se apegaram à vida, mesmo diante da morte. Por isso, alegra-te, ó céu, e todos o que viveis nele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora sim, o Salmo responsorial é o 137 na Bíblia Vulgata, o 138 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos são 1º ao 2º A, 2º BC ao 3º, 4º ao 5º, refrão 1º C. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Repetamos! Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Perante vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos. Quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa, hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Repetamos: perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. É o Evangelho escrito por São João, capítulo 1, versículos do 47 ao 51. Aleluia, 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 aleluia. Bendizei ao Senhor Deus, os seus poderes, seus ministros que fazeis sua vontade. Bendizei ao Senhor Deus, os seus poderes, seus ministros que fazeis sua vontade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheceis? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora saber um pouco mais sobre o Evangelho, sobre a leitura e depois sobre os anjos. Os anjos de hoje, né? São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Bem, aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho está escrito o seguinte: arcanjo significa chefe supremo dos anjos. A carta de Judas aplica este título a Miguel. A igreja estendeu-o depois a Gabriel e a Rafael. O novo calendário reuniu numa só celebração os três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, cuja festa caía em datas diferentes. Miguel, que significa quem é como Deus.
cultuado desde os primeiros séculos da era cristã e lembrado no livro de Daniel. A carta de Judas mostra-o em luta contra Satanás, que quer o corpo de Moisés. Também o Apocalipse recorda o combate de Miguel e seus anjos contra o dragão Gabriel. Contra o dragão. Gabriel, que significa força de Deus, apresentou-se a Zacarias como aquele que está diante de Deus. Anunciou o nascimento de João Batista e a encarnação do Filho de Deus. Rafael, que significa Deus cura, aparece no livro de Tobias como acompanhante de viagem do jovem Tobias. Agora vamos ver aqui no livro Pão Nosso de Cada Dia outra informação sobre o Evangelho. João capítulo 1, versículos do 47 ao 51. Estamos no 4º dia da primeira semana de Jesus. Se na natureza o nascer e o pôr do sol marcam o ritmo do dia e da noite, neste início do Evangelho de João, os diversos testemunhos vão marcando a sucessão dos dias. A nova criação tem seu tempo, como a seu modo a criação. Se o tempo dessa é divino, o tempo daquela, a nova, só pode ser divino e humano. Jesus continua seu caminho à procura dos que, até sem sabê-lo, o procuram. André e Simão vão à sua procura. Já com Filipe as coisas mudam. É o próprio Jesus que chama. Cada encontro tem de fato a sua particularidade, cada vocação é diversa, de acordo com cada um e sua situação. Mas a destinação, o encontro com Jesus, é a mesma. Mais adiante é Filipe, que chama Natanael, seu compatriota, seu amigo. Encontramos Jesus! A vocação está normalmente ligada a um encontro com quem já encontrou o Senhor. Foi assim no início, na formação do grupo dos 12, e é assim em cada hoje de nossa história. O testemunho de fé de Filipe é pedagógico e instrutivo. Ele encontra Natanael e lhe anuncia algo que, embora surpreendente, Natanael pode digerir. Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Jesus é colocado no amplo panorama da história da salvação, e enquanto Moisés e os profetas são vistos na esfera da promessa, Jesus de Nazaré é colocado claramente no âmbito do cumprimento dessas promessas. Filipe enxergou o mistério escondido em Jesus. Filipe viu Jesus de Nazaré, o filho de José, o personagem humano histórico e concreto, com os raios-x da fé. De fato, esse primeiro nível de acesso ao mistério de Jesus não pode ser saltado. Jesus, o filho de José, apresenta-se como um ser normal, comum, em tudo semelhante a nós. E justamente aí esconde-se o mistério que, porém, nem todos captam. De Nazaré pode sair coisa boa? Diante da resistência, Filipe não pode fazer outra coisa senão convidar a experiência. Venha e veja. Acontece então algo fantástico. Jesus se dirige a Natanael e, como Filipe havia feito com ele, fez uma radiografia de Natanael. Eis um verdadeiro israelita. Jesus o vê e conhece e o reconhece na sua grandeza única, no qual não se encontra falsidade. Jesus faz o elogio do justo, isto é, da pessoa que caminha de acordo com a lei do Senhor. Natanael, então, surpreso por ser conhecido mais do que ele mesmo se conhece, quer saber a fonte desse conhecimento. De onde me conheces? Jesus o viu debaixo da figueira, símbolo bíblico do conhecimento da felicidade e da desgraça, saboreando seu suave fruto, símbolo do estudo da lei.
A aplicação, portanto, ao estudo da Escritura o preparou para o encontro com aquele de que falam as Escrituras. O reconhecimento de Natanael, por isso, pode ir além da profissão de fé de seu amigo Filipe. Mestre, és o Filho de Deus, o Rei de Israel, ou seja, nessa altura do processo, o Messias. Na verdadeira e santa humanidade de Jesus, não fora dela, nem a despeito dela, Natanael já entendeu e entreviu um pouco mais. Dia após dia, os discípulos irão percebendo aspectos novos até chegarem a colher na humanidade de Jesus a glória do Filho unigênito de Deus Pai. O discípulo que não der esse passo poderá até ter um mestre, mas não se encontrará com o Messias que o Pai nos enviou, seu próprio Filho, nosso irmão, Salvador de cada um de nós e Salvador do mundo. Belíssima reflexão, não é? Tem alguns pontos que a gente não compreende muito, mas a maior parte dá para compreender. Vamos agora, então, aos santos do dia, porque os santos são para a nossa devoção, ok? Para a nossa admiração, porque eles são de Deus. Vamos lá, então. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui já a história dos santos, porque eu não posso deixar de falar para vocês sobre São Miguel, São Gabriel e São Rafael, uma pequena biografia. Os 3 arcanjos mencionados nas Sagradas Escrituras, São Miguel, quem como Deus, é o príncipe da milícia celeste. São Gabriel, força de Deus, é o anunciador das revelações divinas. São Rafael, Deus cura ou curou, é o guia, de acordo com o site da Comunidade Católica Canção Nova. Os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael são investidos de cargos diferentes, celebrados antes, em datas diferentes, com as reformas do Concílio Vaticano II, agora são recordados num só dia. A memória litúrgica ocorre em 29 de setembro. A Bíblia os lembra com missões específicas. Miguel, o adversário de Satanás, Gabriel, o anunciador, e Rafael, o ajudante. O título de arcanjo deriva da ideia de uma corte celestial na qual os anjos estão presentes de acordo com diferentes graus e dignidades. Miguel, Gabriel e Rafael ocupam as esferas mais altas das hierarquias angélicas, com a tarefa de conservar a transcendência e o mistério de Deus, ao mesmo tempo que tomam ou tornam presente e perceptível a sua proximidade salvífica. O arcanjo Gabriel é o príncipe que luta contra o mal. Aliás, o arcanjo Miguel é o príncipe que luta contra o mal e cujos assaltos defende perenemente a fé e a igreja. É reconhecido pelo poder de intercessão, com veneração tanto no Oriente quanto no Ocidente. São incontáveis as catedrais, santuários, mosteiros e capelas dedicados a ele. Seu nome é citado 5 vezes na Sagrada Escritura e deriva da expressão Mecael, ou seja, quem é como Deus. O anjo Gabriel fez o anúncio a Maria Santíssima. No Evangelho de Lucas, lemos, foi enviado. Logo, é o mensageiro de Deus encarregado de explicar à Virgem Maria, a Virgem prometida, um homem da casa de Davi, chamado José, o modo com o qual Deus deveria se encarnar. Mencionado várias vezes no Antigo e no Novo Testamento, Gabriel é mensageiro por excelência, padroeiro das comunidades e da Rádio Vaticano. Os episódios públicos são narrados no livro do profeta Daniel para explicar-lhe o significado de uma visão misteriosa. Está lá no livro de Daniel, capítulo 8, versículos do 15
ao 18. Você pode depois conferir. E ele prenuncia certos eventos. Está em Daniel também, capítulo 9, versículos do 20 ao 27. No Evangelho de São Lucas, ele comunica a Zacarias o nascimento de seu filho João, Lucas capítulo 1, versículos do 8 ao 20. A história do arcanjo Rafael é diferente, é narrada no livro de Tobias, na época da revolta dos Macabeus. O núcleo central do livro é a viagem empreendida por Tobias com o companheiro, com o acompanhante, com acompanhamento de outro viajante, para recuperar numa terra distante um crédito de seu pai, que se tornou indigente. Durante uma parada no rio Tigre, um grande peixe atacou o jovem, que se assustou, mas depois, encorajado pelo viajante, esse acompanhante de viagem, que era o arcanjo Rafael disfarçado, pegou o peixe por orientação do viajante, arrancou o coração, o fígado e a bilis e os colocou no alforje. Quando estavam quase chegando ao destino final, o arcanjo insistiu para que Tobias se hospedasse na família de alguns parentes, onde conheceu sua prima Sara, que a lei de Moisés lhe reservou como esposa. A jovem já estava comprometida com 7 homens, todos assassinados no tálamo nupcial pelo demônio. Asmodeus, por ciúme da jovem, Sara casou-se com Tobias. Olha, então, todos os maridos dela, aqueles com os quais ela estava comprometida, foram assassinados no leito nupcial pelo demônio Asmodeus, que tinha ciúme dela. E Sara então casou-se com Tobias, o viajante que estava sendo acompanhado pelo arcanjo Rafael. A nova tentativa de Asmodeus, o demônio continuou tentando. A nova tentativa foi derrotada pelo coração e o fígado de peixe que o viajante, que era o anjo Rafael, sugeriu colocar em um braseiro para que a fumaça afugentasse o demônio. Depois do casamento, Tobias voltou para a casa paterna e quis recompensar o viajante por toda a sua ajuda. Chamando de lado o pai e filho, o viajante revelou a sua identidade, explicou-lhes que, devido às orações e caridade deles, ele havia sido enviado por Deus para tirá-los dos problemas, curá-los e guiá-los. E falando de si mesmo, lhes disse: eu sou Rafael, um dos 7 anjos, sempre prontos para entrar na presença da majestade do Senhor. São Rafael, São Gabriel e São Miguel, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 29 de setembro, São Ciríaco, anacoreta, tipo um monge, né? Morreu no ano 557. Viveu cerca de 90 anos em grutas, nos arredores de Belém, e foi grande defensor da ortodoxia contra os erros origenistas. Santo do dia 29 de setembro, São Maurício Abade, morreu em 1191. Foi superior do mosteiro cisterciense de Langonnet, na França, e mais tarde da abadia de Carnouet, por ele fundada. Santo do dia 29 de setembro é São João de Dukla, sacerdote, morreu em 1484, foi um franciscano polonês, apóstolo do confessionário e do púlpito. Santo do dia 29 de setembro, São Renato Goupil, mártir, morreu em 1642. Foi ajudante nas missões jesuítas no Canadá, preso e morto pelos iroqueses, pelos índios, quando perceberam que ensinava
aos meninos o sinal da cruz. Bem-aventurado do dia 29 de setembro é o beato Carlos de Blois, leigo, morreu em 1364, sendo duque da Bretanha, desejou entrar na ordem franciscana, mas constrangido a reivindicar o principado, suportou com firmeza de ânimo as tribulações da prisão e foi morto em combate junto de Auray, na França. De acordo com o endereço eletrônico fraternidadesangilberto.blogspot.com, Carlos de Blois, duque da Bretanha, nascido em 1320, era por parte de mãe, olha só, ele tinha sangue real, não é? Então ele era por parte de mãe sobrinho do rei de França, Felipe VI. Aos 17 anos recebeu por esposa a sobrinha e natural herdeira do duque de Bretanha, João III. É uma história que é importante a gente contar devagar, né? Quando 3 anos mais tarde ele faleceu, Carlos teve de recorrer às armas para defender os direitos da esposa contra João Montfort, meio-irmão do defunto, que reivindicava o ducado. Essa guerra de sucessão, integrada na Guerra dos 100 Anos, transformou a Bretanha num campo de batalha onde se enfrentaram a França e a Inglaterra, aliadas dos dois partidos rivais. Carlos sentiu-se na obrigação de pegar em armas, embora fosse mais propenso à vida de oração e contemplação. Entre 1341 e 1347, o pendor da guerra foi-lhe favorável e permitiu-lhe ornamentar a igreja dos franciscanos de Guinamp e mandar construir uma capela real dedicada ao bispo São Luís de Anjou. Nela professou a regra da ordem terceira franciscana secular, que durante toda a vida se esforçou por observar. Aos 20 de junho de 1347 foi feito prisioneiro e começou uma das etapas mais dolorosas de sua vida, sobretudo quando foi transferido para uma prisão em Londres, entre 1348 e 1356. Aproveitou esses anos para escrever a biografia do seu santo predileto, Santo Ivo de Bretanha, cuja canonização tinha pedido ao Papa, e livre, enfim, da prisão, pôde gozar de uma paz relativa, mas pouco duradoura. Em 1363, tornou a eclodir a guerra, apesar dos esforços de arbitragem, e no dia 29 de setembro de 1364, Carlos sucumbia na Batalha de Auray. O seu corpo, com o hábito franciscano a encobrir o cilício que sempre usava, foi inumado na igreja dos padres menores de Guingamp. O povo começou logo a venerá-lo como santo. 7 anos após a morte, a viúva iniciou as diligências destinadas à sua canonização. Finalmente foi beatificado pelo Papa São Pio X. Então, ele é um bem-aventurado. Falta 1 grau para a canonização. Bem-aventurado do dia 29 de setembro é o beato Nicolau de Furca Palena. Foi um presbítero. Morreu em 1449. Foi religioso da Ordem dos Eremitas de São Jerônimo. Fundou em Roma o mosteiro de Santo Onofre, onde faleceu aos 100 anos de idade. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com o Criador de tudo,
o nosso Criador, o Criador do universo. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades separadas, evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo do aramaico, dialeto de Jesus, para o português. Vem, Senhor, Senhor vem, Jesus venha. Será o juízo final. Teremos corpos transfigurados, semelhantes ao de Jesus ressuscitado, quando ele voltar. Quer dizer, falo, teremos se nós aderirmos a Jesus. Temos que crer nele como Deus, temos que ser batizados e nos arrepender dos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Acesse @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919, @PauloRobertoMaciel 6 /, Paulo Roberto Maciel, Maciel, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, repórterpaulomaciel.blogspot.com.